Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Olá, professora Ronick. Nós falamos na semana passada sobre o Plano Diretor de São Paulo, mas parece que o debate está pegando fogo na cidade. Como está a situação e o que é importante para o nosso ouvinte entender das mudanças que estão propostas nessa revisão e que está dando tanta discussão? Bom dia, Isabel. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, nós já comentamos na nossa coluna na semana passada sobre essa enorme discussão que está acontecendo em relação à revisão do plano diretor da cidade. E eu vou colocar aqui um pouco o resumo da ópera para que você possa entender. Tem uma espécie de liberou geral nesse plano, ou seja, a ideia de que você não precisa ter regras definindo cada lugar, qual vai ser seu destino. Não, a gente permite que na cidade inteira possa se construir prédios. A gente permite, inclusive, tem uma proposta do plano que vai nesse sentido, estabelece uma tal zona de concessão. O que é essa zona de concessão? É uma zona aonde tem um equipamento que vai ser privatizado, ginásio de Ibirapuera, o estádio ali do Pacaembu, o Campo de Marte. Nessas zonas, a gente não precisa dizer, do ponto de vista do planejamento urbano, qual o melhor uso dessa zona para a cidade. Não, é o próprio investidor que vai ser o dono daquele lugar, que vai dizer de acordo com aquilo que for mais rentável para o modelo econômico dele. Ou seja, a cidade abre mão de definir seu destino e o destino fica definido pelo dono privado daquele equipamento público. Mas nessa mesma linha, a gente pode entender se liberou geral no seguinte sentido, né? Vai se permitindo construir mais intensamente e construir com regras de exceção em relação às próprias regras existentes hoje e justificando isso como um incentivo para a produção de habitação de interesse social. Claro, na cidade de São Paulo, a crise de habitação é tão grande que você fala, nossa, ótimo, sensacional, precisa fazer mais moradia popular na cidade, vamos incentivar, vamos permitir que, fazendo habitação de interesse social, você possa construir muito mais em qualquer lugar, sem pagar outorga onerosa do direito de construir, que é essa regra que a gente tem na cidade de São Paulo, que permite que quando você constrói prédios mais altos, você tem que pagar por esse direito de construir. Então, pode ser de graça se for para habitação popular, beleza? Não. Tem um pequeno detalhe nessa história que a gente não pode esquecer. Se a gente for olhar o que foi produzido e aprovado como habitação de interesse social com o plano diretor em vigor, nós vamos ver que, junto aos eixos de transporte coletivo, menos de 10% de tudo que foi produzido foi habitação de interesse social, para começo de conversa. E essa habitação de interesse social não foi nada de habitação de interesse social. Na verdade, explodiram, especialmente nos eixos mais bem localizados da cidade, microapartamentos de aluguel de 20 metros quadrados, que, na real, são o metro quadrado mais caro de São Paulo e, portanto, muito distante daquilo que se define como habitação de interesse social, que, em nome dela, se permite incentivar a construção de mais e mais e mais e mais e mais e mais área construída, que, na verdade, não vai para habitação de interesse social, que continua firme e forte, se expandindo na mais absoluta precariedade, Isabel. Professora, além desse ponto, também existem outros pontos que estão sendo objetos de muita controvérsia? Sim, um dos pontos essenciais é qual é a forma de controle daquilo que é aprovado como habitação de interesse social. Isso, na atual regra, não existe e há uma pressão e um desejo da sociedade para que aquilo que é definido como habitação de interesse social realmente, né, ser isto. E também já havia comentado agora com vocês
que o plano ele diminui radicalmente os recursos do fundo de urbanização. Esse fundo de urbanização é um fundo que foi criado na cidade de São Paulo e ele vem de recursos da venda de potencial construtivo. Bom, nessa revisão desse plano, outra da coleção dos absurdos é pegar esse fundo e dizer as construtoras não precisam mais colocar dinheiro nesse fundo, elas podem fazer obras no lugar disso. Quer dizer, que obras, aonde, para quem? Nada disso é absolutamente controlado e, portanto, há um perigo enorme de transformar isso, né, em algo que foi feito para que obras prioritárias na cidade possam ser feitas com esse fundo, especialmente nas periferias e em preservação ambiental, em preservação histórica, e agora isso fica na mão dos próprios empreendedores. Eu, Isabel Leão, conversei com a professora Raquel Ronick para a Rádio USP. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.